A sombra abstrata tem um design específico que não necessariamente é igual ao da sua referência. Na verdade, o cara que tem uma boa consciência artística, ele vai alterar com toda certeza. Usa a referência como ponto de partida e vai além dela. Fala aí, galera, sejam bem-vindos à nossa live número 103. Isso aí. Para quem não me conhece, o meu nome é Diego, eu sou ilustrador, concept artist, trabalho aqui na Ubisoft Suécia como Senior Concept Artist e faço essas lives toda sexta-feira com a minha esposa Mariana, que também é ilustradora, concept artist, para compartilhar conhecimento, fazer análise de trabalho e responder perguntas de vocês aí. Se você quiser ter o trabalho Fala aí, analisado, galera, boa noite. se você quiser ter o trabalho analisado, manda pra gente, vai ser um prazer dar uma olhada nele. Hoje a gente vai começar analisando um trabalho que a gente recebeu por e-mail. Esse aqui é o nosso site, para quem quiser dar uma olhada, blackfoxworkshop.com. Esse é o nosso Instagram, segue a gente lá, blackfoxst, não deixa de olhar o IGTV. Meu ArtStation, para quem quiser ver o meu trabalho um pouco mais de perto. O ArtStation da Mari, para quem quiser acompanhar o trabalho dela de perto também. E esse aqui é o nosso grupo de estudos, um grupo aberto, onde a gente coloca briefings como esse aqui, tá? É o briefing que está rolando esse mês, com o objetivo de te ajudar a desenvolver um portfólio com uma pegada mais profissional e assim aumentar as suas chances de contratação. Então é isso, galera. Poste o trabalho lá no grupo, galera mandando super bem já. Ó. Aqui a gente também acompanha o seu desenvolvimento, a sua evolução e pode comentar lá nos seus trabalhos também. Vamos nessa. Quem não compartilhou a live, compartilha aí. Marca os amigos aí pra gente alcançar um número maior de pessoas e espalhar conhecimento. O trabalho que a gente recebeu por e-mail hoje foi de um Júlio. Dá um alô se foi você, Júlio. É um grifo. Eu vou dar uma olhada nele hoje. Foi o Júlio, sim, Júlio César, ele acabou de responder. Sim, beleza então. É sempre bom analisar quando a pessoa está na live, porque assim eu vou conversando e perguntando qual o objetivo dela. Né? Assim a gente pode dar uma orientação mais específica. Então vamos nessa. Então, esse aqui é o trabalho do Júlio. Deixa eu trocar aqui. Cara, tá indo bem. Tá no processo, é isso mesmo. Ó. Fez o shape legal, jogou a foto dentro do shape. Começou um paint over aqui, tá? Eu só acho que é válido você mexer aí no enquadramento, tá? Eu vou fazer o paint over rapidinho aqui. Depois talvez pede alguém da live para comentar. E vou responder pergunta no final, caso alguém tenha, tá? A Mari hoje tá estudando. Ela tá com o olho lá em um aqui de vez em quando. Mas eu vou precisar responder as perguntas no final só, por conta disso. Júlio, ó, tá tudo, como eu te falei, tá no caminho certo, tá? Bem no esquema. Agora, lembra que tudo tá ali para compor com o trabalho, tá? Você jogou a foto aqui do céu, eu não sei se você mexeu muito, mexeu ou não, mas ó, tem que mexer, tá?
Aí você tem as nuvens aí bem legais para gerar ritmo. Ritmo interessante aí para a composição. Agora você jogou o céu bem cinzento ali. Eu acho que vale a pena azular ele um pouco mais, tá? Não precisa jogar azulzão, como a gente fez na análise do grifo da aula passada. Porque cabia mais lá, né? Por conta do grifo das neves. Esse aqui é um grifo com a paleta mais terrosa mesmo. E faz sentido manter a saturação mais baixa nesse caso. Tá, agora a asa poderosa do grifo é importante mostrar, entendeu? Ó, tem um trabalho bom aqui mostrando a pata. Agora, essa é a primeira etapa do trabalho, entende? Você depois você tem que vir pintando por cima de tudo isso aqui, ó. O que foi isso aqui? Foi uma foto? Se foi que você foi repetindo? Não sei, mas você tem que vir pintando por cima de tudo isso, tá? Ó, a posição do rabo também é parada importante. Ele tá quase que literalmente com o rabo entre as pernas, tá vendo? Evita, tá? É, com o rabo entre as patas. Ó, vale a pena botar até uma peninha voando aqui, ó. Lembrando, que é um concept, tá? Isso aqui seria mais a prancha final, depois que você já tivesse feito algumas explorações. É sempre bom fazer algumas explorações com variação, não só de design, mas até de pose. Mas bem sketch mesmo, tá? Ó, mesclei tudo. Como eu já comentei com vocês, eu não gosto de trabalhar com muita camada. Vamos dar lá, 5 camadas eu já mexo. Então, Dan Silva está perguntando aqui, Diego, será que não está faltando um pouco de cor ambiente nele?
Sim, a gente poderia certamente azular um pouco as sombras, tá? Mas isso é uma escolha. Não é que precise ter, não. Inclusive é um recurso, às vezes, que a galera usa para destacar a figura do fundo. Fica ligeiramente mais gráfico, o nível de realismo cai um pouco, mas às vezes a imagem funciona melhor como imagem, né? Então certamente tem espaço, mas não é super necessário nesse caso aqui não, na minha opinião. No grifo que a gente viu na live passada, precisava, era uma situação onde estava precisando, pelo grifo ser branco, né? Também. Mas é o seguinte, a lógica do quadro é uma lógica própria. Tá? Nem sempre. Não é regra. Agora, eu tomaria cuidado, tá vendo? Você fez umas sombrinhas aqui, ó, como se fosse a sombra da pena. Fica parecendo que é uma pena muito sólida, né? Como se fosse uma pena de madeira. A galera trata mais como se fosse pelo mesmo, tá? É só mantém o padrão lá da pena. Acho que falta um pouco de pescoço nele. Eu jogaria talvez a silhueta da cabeça mais pra cá, tá? Um pouquinho mais de perfil. Sempre falo pra galera evitar perfil, tá? Mas é o perfil completo, tá? Ligeiramente de perfil, em muitos casos cai bem. É mesmo quando eu só levantei a cabeça aqui, ó, ficou muito, né? Mas quando levantou um pouco aqui, ó, ele já melhora. Tá vendo? Se quiser deixar nessa posição, deixa por aqui. Olha só. Mas uma coisa que eu acho bonita no grifo é essa curva aqui da frente, sabe? Daquela postura majestosa pro grifo. Eu gosto de forçar a pata para trás também para ter essa curvinha bonita. Tá vendo? As cores do fundo ainda estão bem sujas, tá? Deixa eu ver aqui.
Tinha que ter ele solto, cara. Seleção bem grosseira mesmo, mas depois a gente mexe mais nela se precisar. Vou fazer os ajustes aqui com as camadas de ajuste, que assim eu posso mexer depois. Segurar a onda do contraste, tá? Queria que as nuvens fossem um pouco mais claras, então vou duplicar aqui. Aumentar o contraste, ver se eu consigo tirar um pouco delas. Tá vendo? Agora a gente puxou bastante o azul lá do fundo. Agora sim, tá pedindo um pouco de azul dentro da figura, tá? Antes não tava. É tudo nuvem, né? Mas fazendo aqui lembrando como se fosse aquela água, né? Dando splash na pedra. O ideal é que não fosse tão de perfil assim, tá?
Essa estrutura aqui tá meio estranha, cara. Tinha que blocar ela um pouco mais, mostrar o peito, os planos do peito ali. Tem alguns grifos. Eles têm tipo uma juba, né? Aí tem que ver o que vale a pena com relação ao design, fazer os testes. A cabeça tá meio grande, será? Deixa eu mesclar ele. Vi aqui a pergunta do Christopher, por acaso, perguntando se o grifo lá pode ser escultura. Sim, é um concept, né? Como você vai fazer, você que escolhe. Assim como seria no estúdio. Tem concepts que é melhor fazer em 3D, e tem uns que não importa. É questão pessoal mesmo. Pode ser. Acho que é isso aqui, ó. O pelo pode vir até aqui mais embaixo, talvez. Só dando uma esfriada, tá? Agora ele precisa conversar um pouquinho mais com o fundo. Montaria um padrão aqui, tá? Perto da cabeça dele. E você pode tentar também, como eu falei no outro, alguns shapes um pouco mais fantástico. Tem alguma parada errada aqui, tá? O joelho dele aqui. Isso aqui tem que ter esse volume aqui, ó. Tem alguma coisa acontecendo aqui que não tá funcionando bem.
Ó, não tem problema usar as imagens em baixa resolução, como vocês viram que eu fiz ali com o céu, mas você tem que pintar por cima, tá? Não pode deixar solto não. É, cara, acho que eu iria mais ou menos por aqui, tá? Ó, mudou muito do conceito original aí. Tem muita coisa boa ainda aqui, tá? Aqui eu acabei no meio indo pra uma outra pegada. Com ele mais saturado e tal, mas não precisa, tá? O outro também tá funcionando bem, com ele mais com fundo cinza e com grifo mais desaturado. Mas é isso. Tá indo bem, cara. Manda bala. Falou, Júlio. Foi um prazer, cara. Como eu falei, o meu acabou mudando muito a direção. Pode continuar na direção que você tava, que tá bem legal também, tá? Só vê o lance do pescoço lá. Ó, Alan, essa dinâmica linear da curva continua na cauda bem legal. Tá com o olho afiado. Isso aí. Ó, Ronaldo perguntando aqui, a cor ambiente no personagem precisa ser feita com um pincel de espessura mínima, tipo pincel em tamanho bem pequeno para evitar exagerar na cor da pele do personagem? Não, cara. Só faz uma camada separada e depois baixa a opacidade. Aí você usa a intensidade que você quiser. Tá? O que precisa, o que o olho exige é uma vibração de quente e frio acontecendo. Tá? Então, se o personagem for quente, você pega o frio do fundo e aplica no personagem, ou ao contrário. Ou às vezes você tem um personagem quente na luz e frio na sombra. E aí você vai aplicar sempre o quente em cima do frio, o frio em cima do quente, para criar essa vibração, que é mínima, tá? Ela não pode interferir na leitura da cor local. Né? Até pode, né? Mas com cautela. Ó, Leonardo, Diego, nesse caso dele de pose estática, vale a pena colocar elementos em movimento, como folhas, para gerar dinâmica? Sim, é sempre legal. Eu lembro no início eu tinha até colocado uma peninha voando, mas é assim, qualquer elemento aí de movimento que você puder pensar, que insinue o movimento, é sempre bom ter na cena. Eu tô lendo de baixo para cima, né? Miqueias, Diego, já aconteceu de ficar trabalhando até altas horas devido ao cansaço, chutar o balde na pintura e ver que ficou legal? Não entendi direito, cara. Ficar legal por acaso? Não sei. A gente faz ficar legal, sempre rola uns acidentes aí que às vezes são positivos, você pode usar alguma coisa. Mas não sei, não entendi direito a pergunta não. Ah, isso. Sim. Mas o mais comum de acontecer é você achar que tá legal e dormir quando acordar ver que tá ruim. Isso aí é o mais comum. Ah, acabei hoje, tá maneiro, deixa eu dormir. Aí quando você volta no dia seguinte com a mente fresca, você vê, nossa, que trabalho ruim. Olha só, eu lembro que alguém pediu pra eu ver o trabalho lá no iniciozinho. Quem foi? Dá pra. Dá pra comentar um rapidinho. Marcelo, fala aí, me marcou lá?
Vou lá ver se eu acho o do Marcelo para dar uma olhada. Pera aí. Então, eu vou só comentar, tá? Rapidinho. Beleza, segura a onda aí no fundo, tá? O fundo não pode atrapalhar a leitura do personagem. Nesse caso aqui, se você jogar um fundo sólido, já fica melhor. Tá atrapalhando um pouco a leitura. Área de luz e área de sombra, tá? Claramente definido. Olha só, você tem um pedaço aqui, ó, acontecendo com clareza. Tinha que ter isso aqui no resto todo. A sombra não pode ficar picadinha assim, ó. É uma área, igual você fez aqui, ó. Provavelmente foi por acidente, mas é isso aí, ó. Aqui, ó. E assim você cria um shape específico para a área de sombra. Por isso que tudo é design, você está trabalhando o tempo todo. A sombra abstrata tem um design específico que não necessariamente é igual ao da sua referência. Na verdade, o cara que tem uma boa consciência artística, ele vai alterar com toda certeza. Usa a referência como ponto de partida e vai além dela. Tá? Então é isso aí, tá faltando. Show. Escolhe um lado. Ó. Pera aí. E faz o mapeamento. Ó, o shape da sombra. Você vai criar ele. Pra cá. E aí ele tem um ritmo, um caminho. Ó, vem pra cá. Ele atropela a bolsa. Vem por aqui. Esse lado de cá, né? Tá? Trabalha sem fazer uma divisão mental entre a sombra da bolsa, a sombra do corpo, a sombra da pele. É uma sombra única, que ela passeia por cima do modelo inteiro. Num segundo momento, aí sim você vai separar por área de valores e de cor também. A cabeça parece estar grande, tá? Compara o tamanho da cabeça com o tamanho da mãozinha aqui. E o galão de gás aqui está bem grande, tá? Então, ó, e está inclinado para frente assim, quando deveria estar para trás. Isso aqui é legal, tá? Você mostrar aí referência, inspiração, tá? Mas é isso, cara. Tem bastante coisa aí para avançar no trabalho. O ideal também é que a cabeça não estivesse olhando bem de frente para você, tá? Coloca ela em semi-perfil, que vai funcionar melhor. Agora, é engraçado, né? Porque o que o ditador tá fazendo aí com lança-chama? Pensa numa função para ilustração. Eu emparedar a garela para falar as paradas aqui, não. Pensa numa função para ilustração. Essa ilustração aqui é para quê? Aí você trabalha como se fosse um projeto fictício. Diego, o Leonardo está perguntando aqui. Você já teve algum tipo de dor nos olhos de tanto trabalhar na frente do computador? Olha, é difícil relacionar a razão, né? Mas já tive. Eu já fiquei 3 dias sem trabalhar. Sem trabalhar. Eu fiquei 3 dias trabalhando direto, sem parar. Eu tive dor no peito. Ui, infartar. Mas sem zoeira, eu tive mesmo. Diego, o Marcelo está perguntando, tá com nível legal, Diego? Aí depende do parâmetro, né, cara? Tá com nível de estudante. E nesse momento você não deve se preocupar com o nível do trabalho, não. Tá? Tem que preocupar em fazer mais, fazer melhor. Porque a qualidade vem com a quantidade também, tá? Não é só fazer mais, tem que ter um direcionamento, é claro, mas a quantidade ajuda muito, tá? Então, continua fazendo aí, não se preocupa muito com isso não, e bota número, vai fazendo e vai melhorando.
Ó, o Miquel está comentando aqui que também já ficou assim, com dor no peito, de tanto É trabalhar. hoje, é hoje. Minha hora chegou. Hugo. Ai. Ai, ai, Galera, nunca, se tiver perguntas, postem aí. nunca mais vou passar por isso, meu irmão. É, nego fica doido pra fazer freelance aí? Vai. Achando que é moleza. O pessoal tá zoando aqui. A minha hora chegou. É. Ó, o Felipe tá perguntando, Felipe Malini. Diego, esses estudos de pintura que você fez, vários de manchas rápidas, tipo a capa dessa live, esses estudos você faz copiando ou você cria as composições para o estúdio, para o estudo? As composições são minhas. É, eu uso uma foto de referência, claro, parto, como eu falei, parto da foto, mas mudo muita coisa. Mas a composição é minha, de todos esses. Tava tentando fazer um por dia e fiz lá um mês. Sei lá, nem sei quantos foram, mas fiz. Queria fazer por um bom tempo, mas não deu, não. Tinha dia que pô, o trabalho tava pegado. Nessa época eu tava trabalhando lá na CD Projekt e fazendo freela. Também, os dois ao mesmo tempo, foi correr demais. Mas são exercícios ótimos, tá? Manchinha rápida, com uma pegada bem abstrata. Tá vendo? Nenhum deles tem olho, nariz e boca, tá vendo? Não tem dedinho, nenhum deles. Só focado nas grandes massas. Eu gosto muito desse daí, da capa. Eu também tenho que fazer mais, tem que voltar a fazer mais. Mas é isso, galera. Eu vou encerrar. Se alguém tiver outra pergunta, joga aí que eu já vou fechar aqui. Ó, o Christopher tá falando. Como você faz essa pintura abstrata como da live? Tem uma técnica específica para isso? Não é uma técnica, é um jeito de pensar, entendeu? Então, você aprende a focar nos elementos abstratos da pintura e desviar o foco dos objetos. Então, quando a gente olha, vai fazer o retrato de alguém, a gente olha para a cara, né? Vê a cabeça da pessoa, o nariz, o olho. E não é isso que você tem que procurar como pintor. Né? Quando está fazendo um retrato, você vai procurar os elementos mínimos ali, né? Do que a gente, por uma questão didática, chama de gramática formal. Tá? Porque a arte não é linguagem, por isso não tem gramática, mas por uma questão didática a gente chama assim. Cor, valor, linha, tom, shape. Tá? E esses elementos mínimos vão se relacionar de determinada forma que vão trazer um realismo por consequência dessa relação. Mas isso não é um negócio simples, entendeu? Eu posso te explicar aqui com calma, você vai achar que entendeu, mas para você entender isso de forma que você tenha condição de fazer, tem que ser um aprendizado conjunto de mente e mão, tá? Você tem que passar por exercícios específicos para entender isso. Eu lembro que várias vezes eu já cascudo, já terminando a faculdade, eu falei, caramba, achando que tinha entendido, eu via que estava longe de entender a parada, entendeu? Eu falei, tem um exercício legal que eu sempre recomendo a galera fazer, que é pegar paisagem, essas paisagens um pouco mais pictóricas, né? E fazer a cópia dela virada de cabeça para baixo. Isso ajuda você a pintar sem querer saber o que você está pintando. Você não precisa ter uma compreensão intelectual do objeto que está sendo representado. Você só precisa ver. Então você vê e você faz o que você está vendo. Principalmente quando é uma cópia de pintura, porque as soluções plásticas ali, a sintetização já foi feita. Então você não precisa sintetizar muito, você só precisa entender a síntese e reproduzir a síntese. Sem saber qual é o objeto que está sendo pintado ali. Isso aí, cara, é um exercício. Você tem que treinar para fazer essa dissociação aí de conceito e forma na sua cabeça. Porque isso sempre volta. E isso fica explícito no desenho. Quando o cara faz o desenho lá, você olha e você vê que ele deu uma importância pro olho, que às vezes não era para dar, né? O olho já tem uma Isso é muito importância comum mesmo. o olho já tem uma importância conceitual alta, né? Então, se você dá uma importância formal ali também, o negócio chama aquela atenção, você vê que ele gastou energia ali e a pintura perde o desenho, né, ou a pintura perde esse frescor, né, do que poderia ter. Tem uns quadros do Caravaggio que ele bota o ponto de interesse ali no ombro do modelo. O modelo está de lado assim,
E aí tem uma sombra cobrindo o olho, o nariz, a boca, e fica praticamente tudo chapado ali, né? Chapado não é, né? Mas é, fica abstrato ali dentro da sombra. Tem bastante vibração cromática de valor, mas é abstrato ali dentro da sombra. E a luz, né, super detalhada, mas não representando um objeto, tá? Valorizando os elementos abstratos ali ao redor da cabeça. Então, o exercício é isso, é cópia. Ele está perguntando aqui, o Christopher ainda. Então, o exercício seria fazer uma pintura com a referência e o próprio desenho de cabeça para baixo? Então, esse é um exercício, tá? Então, na minha opinião, bem efetivo. É uma pintura, você vai pegar uma pintura, uma manchinha, pega um pintor com, não um pintor super realista, tá? Ou com um grau alto de realismo, mas um pintor com a pegada mais impressionista, por exemplo. Tá? E vai virar de cabeça para baixo e vai fazer a cópia. Tá? Vai copiar e vai desenhar de cabeça para baixo. Eu lembro que eu passei isso para um aluno, ele virou de cabeça para baixo e desenhou de cabeça para cima. Eu falei, caramba, não é isso. Vai desenhar igual o seu, entendeu? Isso a gente usava no ateliê também, quando a gente estava fazendo cópia, como recurso, igual a gente usa aqui no digital, que a gente flipa o tempo todo, né? Para ter uma percepção renovada do objeto, já que a gente começa com o tempo a deixar de perceber os erros, né? Então a gente também virava de cabeça para baixo para continuar, ficava meia hora pintando de cabeça para baixo, depois voltava de cabeça para cima. Mas é isso. Esse é um exercício que ajuda muito, tá? Diego, o senhor William, acho que é isso, o senhor William, ele queria saber o quão o inglês interfere para trabalhar num estúdio. Ele falou que entende, escreve bem, mas a pronúncia não é muito boa. Sim, mas tem que saber comunicar alguma coisa. Né? Não depende de estúdio para estúdio, mas no geral a galera tem uma paciência incrível, tá? Quando eu cheguei na CD Projekt, meu inglês era bem ruim. Mas o pessoal tem muita paciência e você recebe muita. Lá, principalmente porque era ilustração, não era concept, a gente tinha uma quantidade menor de discussões. Eu recebia praticamente tudo por escrito, entendeu? O momento que eu falava era na socialização com os amigos ali e tal, e uma vez por semana na revisão de arte. Então, é um negócio que tem que saber. Se você está com deficiência nisso, vai trabalhar nisso para melhorar. Ponto. Mas não deixa que isso te impeça de andar. Tá? Você vai avançar do jeito que você está agora, mas trabalhando para melhorar isso dia após dia. O Alexandre está perguntando como flipa rapidinho no Photoshop. Tem que fazer um atalho, pô. No meu aqui eu botei o Ctrl P. Ctrl ponto. Mas é só fazer um atalho. Não tem atalho padrão do Photoshop para isso. Galera, mais alguma pergunta aí que a gente vai encerrar? Acho que por hoje é isso, Diego. Valeu! Então, pessoal, se ficou alguma pergunta aí que eu não respondi, traz na próxima live. Estou começando com o Translate. Isso aí, cara. Eu também. Os freelas eu fazia tudo com tradutor. Eu sei de um cara que fez a entrevista com o intérprete do lado, assim. O cara fez a entrevista para a empresa com o intérprete do lado. E chega lá, se vira, meu irmão. É isso aí. Falou, gente. Um bom final de semana aí para vocês. A gente vai se falando. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.